Olá, querido. Bom dia. A mensagem para hoje é sobre o casamento. Como salvar seu casamento? Bem, quando Deus estabeleceu o primeiro casamento no Jardim do Éden, Ele jamais pensou em dar conselhos para salvar o casamento, porque Adão e Eva eram perfeitos. O problema é que nós, com a entrada do pecado, já não somos perfeitos. Temos personalidades deformadas pelo pecado. E um casamento ele é composto de duas personalidades completamente diferentes. Culturas diferentes, fomos criados de forma diferentes, temperamentos diferentes, visões da vida diferentes. Num casamento, duas pessoas são unidas pelo amor. Porém, existe um desafio. O desafio de construir o casamento. E esse desafio não se resolve em 1, 2 ou 10 anos. Não. Eu sempre digo que o casamento é a única escola onde você se matricula, estuda, mas nunca se forma. E sabe por quê? Porque você vai envelhecer e vai continuar naquele processo de adaptação. E nunca vai chegar ao ideal. Agora, se você está assistindo esse vídeo, é bem possível que o seu casamento não está indo bem ou talvez já está em sérias dificuldades. Talvez não. Talvez você conheça alguém que esteja com problemas com um casamento em crise. Bem, na mensagem de hoje eu vou dar 5 conselhos para você salvar o seu casamento, ok? Antes de começar os conselhos, eu gostaria de pedir a você que deixasse aí o seu like, clicando no joinha embaixo do vídeo. Isso é muito importante para que essa mensagem possa alcançar muito mais pessoas e ajudar a muito mais famílias, tá bom? Bem, o primeiro conselho é: reconheça que seu casamento tem problemas. E o conselho bíblico para isso está registrado em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Ali diz assim: você diz, sou rico, adquiri riquezas e não preciso de coisa alguma, mas não sabe que é miserável, coitado, pobre, cego e nu. Esse texto é bem interessante, porque aqui apresenta a realidade que Deus conhece, que Deus sabe, o que a vida apresenta e, por outro lado, apresenta também o ponto de vista do ser humano. Aqui é o mesmo que Deus dissesse assim: você muitas vezes acha que está tudo bem, que não precisa de coisa alguma, mas não está tudo bem. Está tudo mal, está tudo ruim. Então, agora a questão, querido, é: como você vai salvar o seu casamento se você não tem consciência de que o seu casamento tem problemas? A pior coisa que pode acontecer na vida a dois é cair na rotina massacrante de achar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Quando o casal, eu digo quando o marido, quando a esposa, sozinhos, sentem que as coisas não estão fluindo, não estão andando como deveriam. Não existe paz no coração, então sofrem calados, angustiados, sofrem sozinhos. Querido, não existe pior solidão que a solidão de duas pessoas juntas, que não se falam, não conversam, que muitas vezes se magoam e nem sequer falam que se sentem magoados. Por isso, se você quer salvar seu casamento, aceite que ele tem problemas. O doente que acha que não está doente não vai procurar um médico e assim ou piora ou morre. O casamento onde o casal não reconhece que estão com problemas não vão procurar ajuda. A esposa que acha que está sempre certa coloca a culpa no marido
E o marido, da mesma forma, coloca a culpa na esposa. Culpar sempre o outro é uma forma de dizer que o problema não está no casamento, e sim no seu companheiro ou na sua companheira. Isso não é certo, isso não é bom, porque todos nós erramos em algum momento. Como maridos, erramos, como esposas, erramos. Então, querido, minha querida, pare de buscar o culpado e reconheça que vocês dois precisam de ajuda. Bem, vamos para o segundo conselho. Procure a ajuda de Deus. E o texto bíblico para este conselho está aqui no livro de Salmo 127, verso 1. Ali diz assim: a menos que Deus construa a casa, é em vão que os construtores trabalhem arduamente nela. A menos que Deus guarde a cidade, é em vão que o guarda se mantenha alerta. Esse texto quer dizer que o casamento não precisa de 2 pessoas, precisa de 3 pessoas: a mulher, o homem e Deus. Se Deus não edificar a casa, não adianta o que você faz. Olha, você pode até ser consciente de que seu casamento tem problemas, você pode até procurar ajuda de outras pessoas, pode até procurar ajuda de especialistas, psicólogos, pode até colocar toda a sua disposição de resolver as coisas, mas não vai dar certo. E sabe por quê? Porque o problema está no coração humano. E 99% dos problemas estão no coração humano. E a única pessoa que pode curar o coração humano é o nosso Deus, aquele que nos criou e que nos conhece. É por isso que o rei Davi disse no salmo que lemos: se o Senhor não edificar a casa, não adianta, o nosso trabalho é em vão. Agora eu te pergunto, o que Deus faz na tua vida quando você reconhece que tem problemas e vai até Ele em busca de ajuda? O que é que Ele faz? Bem, o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Ele diz: justificados para com Deus, temos paz. Querido, como você vai ter paz com você mesmo se você não tem paz com Deus? Como você vai ter paz com seu marido ou com a sua esposa se você não tem paz consigo mesmo? Seu coração está cheio de mágoa, rancor, ressentimentos, está cheio de orgulho, soberbo. Há muitas coisas que você tem vontade de dizer, tem vontade de jogar tudo para o alto, deixar tudo para trás, sair correndo, abandonar seu casamento. Talvez por tantas coisas, tantas mágoas e feridas que foram se acumulando. Então, como você vai consertar este casamento? Após a primeira coisa, que é reconhecer que seu casamento tem problemas, a segunda é buscar a ajuda de Deus. Como? Em oração e na sua palavra, a Bíblia. Caia de joelhos, peça a Deus que te ajude, que te cure, que te dê um coração novo. Peça a Deus que tire a mágoa do seu coração. Porque, querido, eu te digo uma coisa: se você não tiver curado em seu interior, não adianta querer salvar o seu casamento, porque não vai dar certo. Bem, em terceiro lugar, o terceiro conselho é: tome a iniciativa. Não espere que a outra pessoa faça isso. Tome você a iniciativa. Veja bem, então, no primeiro conselho, você reconheceu que seu casamento tem problemas. Segundo, você procurou a ajuda de Deus, pedindo para que Ele cure seu coração, coloque paz em seu coração. O terceiro conselho é que você tome a iniciativa, e você fez isso. E agora vem o quarto conselho, quarto passo. Converse com seu cônjuge, mas converse
sem tom de briga e sem tom de súplica. E agora é a hora certa de conversar. Por quê? Porque primeiro você já reconheceu os problemas do seu casamento. Você agora já buscou a ajuda de Deus, pedindo a Ele para curar seu coração, te dando paz. Você tomou a iniciativa e agora, com o coração calmo, você vai conversar com seu marido ou com a sua esposa. Porém, não em tom de súplica nem em tom de agressão. Por isso que primeiro você precisa ser curado dessas mágoas, desses rancores. Você nunca vai ouvir seu cônjuge se o seu coração estiver repleto de feridas. Você precisa ser curado, senão você vai apenas falar e falar e falar e nunca vai ouvir. Por isso, o primeiro passo, lembrando mais uma vez, é reconhecer que o casamento tem problema. Segundo passo, buscar a ajuda de Deus para que Ele cure o seu coração, te dê paz no coração. Aí sim você toma iniciativa e o quarto passo, você conversa com Ele de uma forma calma e branda. O texto para este conselho que eu estou falando está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 26. O texto diz assim: Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha enquanto ainda estiverem irados. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você não deve deixar acumular mágoas, acumular a raiva, o ressentimento. As coisas precisam ser ditas, mas você acumula, você deixa passar dias e mais dias após ter sido magoado e você vai remoendo aquilo dentro de você. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é: se aconteceu algo entre você e seu marido ou sua esposa, você precisa resolver, você precisa falar, não na hora da raiva, deixe a poeira baixar, mas vá conversar o quanto antes. Não deixe as mágoas se acumularem. Diga o que você não gostou, diga o que te magoou, não em tom de briga, não em tom de ser o dono ou a dona da razão. Troquem ideias, conversem. Mas é compreensível que o ser humano deixa acumular, e quando não aguenta mais, explode e fala tudo de uma vez. E é aí que não se resolve nada. Aí piora as coisas, pois acabam falando coisas que não deveriam falar. Agora vá, procure seu cônjuge, não em tom de briga, mas vá, converse, pois o casamento não se constrói de apenas um. Para que o casamento dê certo, ambos têm de estar de acordo, ambos têm que querer, ambos têm que tentar resolver. Bem, mas agora você pode me dizer: o que eu faço então se o meu marido ou a minha esposa não quer conversar, não quer resolver? Ele já falou para mim que não quer salvar o casamento, ou ela disse que quer um tempo para pensar, quer ficar sozinho, sozinha, que chegou à conclusão de que não dá mais certo. Ele ou ela disse que não me ama mais. Bem, o que fazer quando é assim? Bem, querido, um casamento não se compõe de um, mas sim de duas pessoas. Um casamento não se constrói com apenas um, precisa os dois querer. E existem algumas realidades que são bem tristes. Quando você ama uma pessoa e ela não ama mais você, não quer mais saber de você, você insiste, você suplica, você chora, você pede perdão milhares de vezes. Vou te dizer uma coisa: você não está salvando o seu casamento. Porque, como eu disse, o casamento não se salva de apenas uma pessoa, mas de duas. Ah, mas eu amo esse homem, eu amo essa mulher, e Deus não aprova o divórcio sem haver uma base que Ele estabeleceu. Então, o que eu vou fazer? Então eu te digo, querido, ore a Deus e mantenha a sua conduta. Somente assim,
Somente Deus pode mudar o coração dessa pessoa e sua boa conduta pode tocar o coração dela. Se mesmo assim ele ou ela não quiser mudar, Deus também não vai obrigar ninguém a fazer isso, pois Ele nos deu liberdade de escolha. Então, o que eu faço? Simplesmente, querido, você precisa aceitar a realidade e pedir a Deus que te dê paz e te ajude a encarar a realidade dura e cruel que muitas vezes a vida tem. A pessoa não te amar não quer dizer que você não mereça. Você precisa ter a capacidade de se sobrepor à situação. E essa capacidade de se sobrepor, somente Deus pode te dar. Bem, vamos fazer um resumo. Primeiro, reconheça que seu casamento tem problemas. Segundo, busque a Deus por ajuda, pedindo que Ele tire as mágoas de seu coração e te dê paz. Terceiro, com o coração em paz, tome a iniciativa, não em tom agressivo, mas também não em tom de súplica. Quarto passo, converse com seu cônjuge. Afinal, o casamento não se constrói com apenas um, mas sim de dois. E finalmente, o último e quinto conselho, quinto passo. Lembre-se o que foi que ele viu em você, ou ela viu em você, no dia em que você o conquistou. Porque um dia ele disse que te amava, não disse? Um dia ele aceitou se casar com você, não foi? Então algo de muito bom e bonito ele viu em você. O que aconteceu hoje para que ele ou ela diga que não te ama mais? Por que esse amor se evaporou? Bem, o conselho bíblico que eu posso ler para você sobre isso está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7. E o texto diz assim: O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. Meu querido, minha querida, em algum momento da vida, você amou com este tipo de amor. Ninguém é louco para ser atraído por uma pessoa horrível, por uma pessoa de péssimas qualidades, de horrível personalidade. Alguma coisa bonita, muito linda em você, ele ou ela viu para que se apaixonasse, para que te amasse, a ponto de se casar com você. Será que as coisas bonitas que você tinha não foram desaparecendo? Eu não estou dizendo que sim, eu estou apenas te pedindo para refletir sobre isso. Talvez em algum aspecto você foi se descuidando, no aspecto físico, emocional, em sua personalidade, na maneira de ser, de agir, seu carinho, sua atenção, nas atitudes. Talvez você tenha se descuidado em algum aspecto. E qual foi o resultado? O amor foi se desgastando, se desgastando, se desgastando. Por isso, se você quer conquistar de novo sua esposa, se você quer conquistar de novo seu marido, você tem que se lembrar o que você fez para que ele ou ela te amasse. O que você tinha, o que você era que um dia atraiu essa pessoa e fez com que ele aceitasse se casar com você. E então, peça a Deus que te ajude a ser novamente aquela pessoa que você deixou de ser. Eu entendo, meu querido, eu entendo, minha querida, que podemos muitas vezes mudar devido às tantas mágoas que nos causaram. Mas lembre-se do segundo conselho dessa mensagem:
peça a Deus que tire essas mágoas do seu coração e assim te dê paz. Por isso, querido, que todos os conselhos que eu dei até aqui se resumem em Deus. Somente Deus pode ajudar você a reconhecer que o casamento tem problemas, a buscar Ele para se livrar das mágoas. Somente Deus pode te ajudar a tomar iniciativa e a conversar com seu cônjuge. E mesmo que você tenha mudado devido a tantos erros que ele ou ela tenha cometido, Deus pode te refazer. Deus pode te ajudar a ser novamente a mesma pessoa que era quando ele ou ela te conheceu. Deus pode curar seu interior. Estando você certo ou errado, Deus pode curar o seu coração. Como uma pessoa magoada, ressentida, ferida vai salvar seu casamento? Não vai. Mas Deus pode curar o seu interior, te dar paz, curar suas feridas, e assim você poderá salvar seu casamento com as novas atitudes que a paz de Deus te fará ter. Querido, Deus ama você. Deus ama o seu sagrado casamento. Nem tudo está perdido. Siga os conselhos bíblicos. Reconheça os problemas do casamento. Procure a Deus. Tome a iniciativa. Converse com seu cônjuge. Não deixe as mágoas se acumularem. E lembre-se da pessoa que você era no início do relacionamento que fez ele ou ela se apaixonar por você. Coloque tudo isso em prática e coloque o resto nas mãos daquele que tudo pode. Que Deus te abençoe e que abençoe grandemente o seu casamento.